Vamos ver essa luz aqui como está. E essa mesa balançando, que tá um horror. Olá, boa noite, Pedro. Pedro Araújo Rodrigues, bem-vindo. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Olá, boa noite. Vitor, já está na área. Vamos lá. Ei! E tudo bem? Você de longe e eu de pertinho, tá bom, tá Tá bom. certo. Tudo bem, Tudo cara? bem. Quanto tempo, né? Caramba, Vitor, deve ter o quê? Pelo menos uns 10 anos? Não, tem quase isso. Tem quase 10 anos, é verdade. É mais Quase ou 10 menos anos. isso, porque É. o período que eu estive lá na Globo foi a partir de 2005. A gente deve ter Aham. se conhecido em 2006 ou 2007, É. por aí. 2007. É. Por Tem aí, mais, né? tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos. É, porque eu continuei indo lá fazer os trabalhos depois daqueles 5 anos que eu fiquei lá dentro, mas aí a gente não se encontrava mais porque os horários eram loucos, né? Não É dava. verdade. Agora você vê, naquela época você me convidou para uma palestra na Globo para a gente pensar o que ia fazer aos 100 anos de idade. Você lembra disso ou não? Você lembra Lembro, dessa palestra? E hoje a gente está conversando o que vai fazer logo depois da pandemia. Você vê que é agora verdade. as necessidades estão mais urgentes, né? É, e esse futuro nem demorou tanto, né? Porque 10 Pois anos é. em relação ao que a gente Ó, estava tentando O prever. Manel da Globo acabou de entrar aí. Um beijo, Manel. Ah, um beijo também, Manuel. Não te conheço, mas um beijo, Manuel. Ô, Manel, cara na Globo, hein? Manel, cara. Ó, se o Vitor falou, tá falado. Que bom te ver, que Ah, bom te muito bom estar aqui com reencontrar. você. Estou acompanhando aí essa série de entrevistas que você está fazendo. Muito legal o seu trabalho, bacana Pois mesmo. é. E você sabe como aconteceu isso? Ah, Eu ando confessando. O legal de live é que a gente sai confessando umas coisas, né? E eu tô me considerando até um pouco corajosa, porque, por exemplo, agora tem uma galerona sua aqui, ainda não vi uma galerinha minha, mas deve estar entrando daqui a pouco. E aí eu estava na cozinha, porque a gente, nesse período agora, com a galera em casa, a gente, pelo menos a mulherada que sabe, ou os homens que sabem, estão hum, cozinhando muito, tanto homens quanto aham. mulheres, né? É verdade, é verdade. E aí eu vi algumas coisas, achei legal, eu falei, poxa, eu ia gostar de participar de um negócio desse, mas será que eu ia encarar, fazer um negócio assim direto, olho no olho e ao vivo, né? Pode acontecer qualquer coisa. Aí eu falei, pomba, eu deixo ficar esperando, de repente, se pinta um convite para isso ou não, por que que eu não convido os meus amigos? Aí, cara, aquela coisa do estalinho, eu já larguei tudo para lá, falei, gente, se vira aí, já sentei no computador, já fiquei imaginando o que era, e aí pintou esse projeto, eu chamei meu grupo de colegas da área de recursos humanos e de comunicação. Só que tanta gente respondeu de uma forma generosa, ah, Dê, eu faço com Ah, você, eu faço. Para encurtar a história, eu comecei 27 de abril e estou fechando sexta-feira agora, 30 de maio. Então foram 31, serão até sexta-feira, 31 colegas, gente ah. amiga. Gente como você que tem seguidor pra caramba, né? Que eu tenho a sorte de ter como amigo. Gente que nunca tinha feito live, que não é conhecido, mas a proposta era rever os amigos, conversar um pouquinho, mostrar o trabalho dos amigos, mostrar um pouquinho do meu também, porque a gente está precisando disso, né? E assim, foi uma terapia para mim, tem sido uma Não, terapia para mim. e eu vi essas histórias, né? Tanta gente com muita história para contar, né? Muita história, coisas bonitas demais. Falando em história, deixa eu aproveitar, Ah, porque, gente, esses primeiros 5 minutinhos eu conto as curiosidades da amizade, que é para vocês entenderem como é que a gente se conheceu. Eu estava prestando serviços aqui no Projac, eu digo aqui porque eu moro na freguesia, pertinho, e eu fazia um trabalho lá chamado autogerenciamento. Era um treinamento para as pessoas, aham. qualquer pessoa que quisesse. Inclusive foi aberto para a área artística, foi aí que eu conheci o Fly pessoalmente também, enfim. Eu estava exatamente na quarta ou quinta turma e entrou uma inscrição e na função estava assim, locutor. Eu falei, caramba, vai alguém com vozeirão lá assistir meu treinamento. E como eu sou muito dinâmica e falo muito rápido, eu falei, vou ter que me segurar para falar um pouquinho mais lento, assim, para ficar mais classuda, até para a pessoa lá que é locutora entender que, pô, a pessoa é acelerada, mas sabe se controlar.
E aí o Vitor entrou, eu não sabia, obviamente, quem era, a turma foi chegando. Quando ele me cumprimentou e eu fui apresentar um por um, e eles foram falar seu nome, aí pela voz, óbvio, né? Eu falei, cara, é esse o locutor. Com esse vozeirão, como diz o povo, benza a Deus, né? E foi um curso muito importante para mim, um curso de autoconhecimento, né? De autogerenciamento. Muito interessante. Mesmo. Todo mundo tem que fazer esse curso, tem que se conhecer um pouco melhor. Eu gostei disso. Se você quiser falar isso umas 10 vezes durante a live, pode ficar à vontade. Não, isso é sério, é sério. Ainda mais nesse momento que a gente está. Esse momento está muito louco, né? Quer dizer, todo mundo interrompeu a rotina, assim, bruscamente. Está vivendo um novo normal, né? Tem um novo normal aí, né? A gente está sendo obrigado a falar por exemplo, isso. Ano passado, eu morava nos Estados Unidos e voltei agora. No meio dessa pandemia, estou aqui com meus pais, estou morando com os meus pais, né? Até para dar uma atenção especial para eles aqui, acompanhá-los. Ótimo. E a rotina aqui mudou, porque o meu pai agora ele virou cozinheiro. e a minha mãe, ela tem muitas habilidades manuais, ela tem um ateliê ela faz patchwork, fica fazendo um monte de coisa. Ai, maravilhoso, então artesanato. Ela fica lá, ela fica nas atividades manuais dela lá, e meu pai assume a cozinha, faz o almoço, prepara alguma coisa. Que legal. Mudou a rotina de todo mundo. Então, Mudou. o autoconhecimento neste momento é fundamental para todo mundo. Fundamental, né? Para a gente entender, inclusive, até as nossas limitações para passar por esse momento. Mas deixa eu concluir uma coisa aqui, contar para a galera, que nessa turma que o Vitor foi fazer lá, que eu estava dando treinamento lá na Globo, foi uma turma que marcou muito a nós dois, acho que você vai lembrar disso. Nós estávamos com um grupo enorme da equipe de figurante, de figurino da Globo. De uma galerona. Inclusive, acho que foi na sua turma que eu conheci seu Antônio Gargalhada, que até hoje toca meu coração profundamente. Me emociono muito com ele. E aí entrou uma moça que não queria ir. E quando eu falei, olá, boa tarde, seja bem-vinda. Não sei se você lembra disso. Ela virou e falou assim... como é que ela me respondeu? Eu falei assim, fica à vontade, se quiser falar seu nome. Eu me chamo fulana de tal e não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Tu lembra disso? Não me recordo. Quem sofreu a parada não esquece. E aí o grupo que trabalhava com ela ficou tão constrangido com o que ela fez, com a forma como ela me tratou logo do meu boa tarde, que o grupo puxou as cadeiras para perto de mim e ela, consequentemente, sem eu falar nada, ficou meio que isolada. Depois eu deixei vocês lá, fui lá perto dela, falei, olha, fique à vontade, eu não posso obrigar você a ficar, também não posso obrigar você a ir embora. Aí ela virou para mim e falou assim, já tentei não vir, mas a minha chefe me obrigou. Eu falei, então você me desculpe, assim, espero que você aproveite de alguma forma, mas fique à vontade, faça o que você achar que deve, se não quiser fazer exercício, não faz. E aí nós passamos, o grupo todo fechou comigo, você e o grupo todo, nós fizemos o treinamento todo, ela acabou fazendo o exercício. Na hora que eu encerrei, falei, agora eu vou para a porta, porque ninguém sai daqui sem me dar um abraço e um beijo. Aí eu fui para a porta, ela já estava com a mochila para sair, aí parou perto de mim e falou assim, só fiquei porque você é maneira. Mas você é maneira mesmo. Eu acho que só um pouquinho, porque ela ficou, né? E aí isso me marcou muito, e foi na sua turma, na turma que você foi, que o seu Antônio Gargalhada foi. Essa é a nossa curiosidade principal aí de como a gente se conheceu. Dali a gente trocou ideias, você me ajudou numa turma que eu estava dando aula no Senai, ali na Tijuca, você foi lá falar para minha turma. Fiquei muito grata, foi muito legal, a gente estava falando sobre comunicação, enfim. Depois nos afastamos porque a vida é assim mesmo, né? Sim, claro. Cada um vai tocar a sua vida, e eu nem sabia, fiquei sabendo recentemente que você ficou nos Estados Unidos por um tempo, que legal, você vai ter chance de falar um pouquinho pra gente. Então, gente, obrigada a todos que estão aqui, a galera toda aí dando um tchau, falando, e aí, boa noite, Vitor, tal, a galera legal pra caramba, bacana demais. Tem uma galera entrando aqui, né? Muita gente. Ó. Um beijo, Ju. Carlos Rocha tá aí também. Uma galera, muita gente brincando. Bacana, aí, né? Eu também acho, Cris, um ótimo locutor. O Flint está em Orlando assistindo a gente aqui. Que coisa bacana, que legal isso. Eu participei de uma atividade muito bacana lá em Orlando com o Flint. Eu conto depois, quando chegar na parte dos Estados Unidos, eu conto essa parte. Então, só para colocar aí para a galera, porque eu estou me policiando todo dia para colocar, para fixar aqui o tema e sempre esqueço, então vamos lá. O nosso tema é o mercado de rádio pós-pandemia, o que mudará? E aí, antes da gente entrar nesse nosso tema principal, eu queria que você contasse para mim e para os outros como é que começou essa coisa aí de
trabalhar com rádio? Alguém te descobriu? Alguém Eu falou da sua voz? Vou fazer um resumo rápido. Por favor. Adolescente, eu tinha uma paixão por informática, por computador. Meu pai me deu um computador, um TK-85 na época. Eu fiquei apaixonado por informática e acabei trabalhando na empresa de processamento de dados da Prefeitura de Volta Redonda, uma autarquia, uma empresa pública. Era programador de computadores já com 18 anos. Ganhava... E você morava lá? Bom, eu estou em Volta Redonda agora. Meus pais moram em Volta Redonda. Você está em Volta Redonda? Eu estou em Volta Redonda. E aí comecei a trabalhar nessa empresa, desenvolvendo sistemas de computador, grande porte, uma coisa louca. E era uma profissão, na época era a profissão do futuro, né? Sim. Hoje a gente vê aí essa molecada que trabalha com TI aí, tá surfando, tá brincando. E aí eu ganhava bem, era um jovem que ganhava bem, fui visitar um amigo numa rádio. E aí me apaixonei, pedi demissão desse emprego público, fui trabalhar numa rádio. Meu pai ficou louco, Imagina. Meu pai quase morreu do coração, mas graças a Deus que as coisas foram seguindo o caminho, fui fazendo a minha carreira. E hoje ele é um grande fã, mas foi difícil na época. Eu imagino, que legal isso. E aí, pronto, entrou o bichinho da comunicação, colou, não saiu nunca mais. Tem uma história curiosa. Nessa empresa que eu trabalhava em Volta Redonda, toda segunda-feira eu chegava para trabalhar, eu era programador de computador, né? Então a gente ficava na bancada desenvolvendo o sistema, programando, e eu fazia chamada do Celso Freitas. Celso Freitas era o locutor do Fantástico naquela época. Uau. O Celso Freitas, que apresenta o programa na Record, ele era o locutor do Fantástico naquela época. E ele fazia a escalada do Fantástico, né? Tá. Hoje no Fantástico vai ter isso, vai ter isso, vai ter... E segunda-feira eu chegava no meu emprego, no meu trabalho, e fazia a escalada do Celso Freitas. E aí meu chefe... ficava me zoando, né? Me sacaneando, falando, cara, o que você está fazendo aqui na empresa programando computador? Vai trabalhar na Globo. E eu tinha 18 anos na época, né? Eu entrei na Globo, eu tinha 35 anos, eu acho, 40 anos. Eu tinha 35 anos quando entrei na Globo. E aí, logo assim que eu entrei na Globo, eu vim em Volta Redonda, fui visitá-lo. Ele ainda trabalhava na empresa, né? E aí ele me recebeu, me deu um abraço. Aí quando ele sentou na mesa dele, eu joguei meu crachá da Globo em cima da mesa dele. Aí, trabalha na Globo agora, mané. Caramba! Agora, Vitor, eu fiquei curiosa com o seguinte, você foi trabalhar como programador e aí começou essa coisa da locução. Alguém te deu um toque sobre, tipo assim, olha, você tem uma voz muito boa, você... Olha, eu tenho um primo, Hernandes. Ele é médico hoje, mora em Brasília, e ele sempre me falava, cara, você tem uma voz boa, por que você não trabalha com rádio? Vai trabalhar com rádio, vai ser locutor. Sim, seu padrinho. Com certeza. E aí ele ficava falando no meu ouvido, até que eu fiz um teste numa rádio, passei e comecei a trabalhar numa rádio. Que bom, que sorte a nossa, viu? Pode ter certeza. E aí, dentro desse teu espectro de trabalho, tudo que você faz, a gente sabe, quem te acompanha um pouquinho, sabe que você faz N coisas, e apresentação, e shows e tal. Qual é o xodó? Qual é aquela coisa que, putz, se eu pudesse eu faria isso toda semana? A parte mais delícia do seu trabalho? Eu comecei trabalhando com informática, e a rádio virou uma paixão. E aí, locução, né, comunicação, a locução, apresentação de eventos, falar em público, isso aí fascina, né? Quem trabalha com comunicação, essa parte da comunicação fascina. E essa minha experiência agora nos Estados Unidos, eu montei 3 rádios nos Estados Unidos, 3 rádios brasileiras lá. Que legal! Foi uma experiência muito bacana, porque eu vivi um turbilhão, assim, né? Eu vivi um turbilhão. Eu trabalhava na FM o dia, pedi para me desligarem da rádio, né, porque eu queria viver um ano sabático. Fui para os Estados Unidos com a ideia de montar essas rádios. Eu já saí daqui com essa ideia de trabalhar em rádio nos Estados Unidos. Só que Vitor Júnior trabalhava em rádio no Brasil, televisão no Brasil, eu cheguei nos Estados Unidos e fui trabalhar com o quê? Cinema.
Fui trabalhar com cinema. Tá bom? Vamos Delaíse, diversificar. Delaíse, eu limpava 20 salas de cinema todas as noites. Passava aspirador, passava pano, tirava a pipoca do chão. Fantástico. É verdade. 20 salas de cinema, tá? Na cidade de Jacksonville. E até estava conhecendo pessoas, né? Conheci um brasileiro que me ajudou bastante. Esse brasileiro me apresentou para 2 mexicanos. E aí eles resolveram investir na minha ideia. Eu cheguei com uma ideia. Eu conheci o brasileiro lá, o brasileiro me apresentou 2 mexicanos, e eu apresentei a minha ideia. Vamos montar uma rádio. E os caras acreditaram na minha ideia. Eu falei, vamos montar a rádio. E aí começamos tudo do zero, né? Eu idealizei o projeto, chamei uma turma aqui do Brasil para trabalhar comigo, montamos a marca, criamos, idealizamos a plástica da rádio. Silvio Vasconcelos, um dos maiores locutores do Brasil, já foi locutor da Globosat, ele é voz padrão da FM Dia, era a voz padrão da minha rádio Perereca, lá nos Estados Unidos. Máximo. E aí eu comecei a descobrir um outro lado, né? Esse lado de botar a mão na massa, de fazer, né? E conheci um outro lado nos Estados Unidos, que é você trabalhar com a informática. A informática, na verdade, o marketing digital te auxiliando na captação de ouvintes. Né? E aí isso virou uma nova paixão para mim. Eu estou estudando. Eu comecei essa semana a fazer um curso EAD pela USP de São Paulo, sim, que é sobre marketing digital, que é muito interessante. Eu montei 3 rádios brasileiras nos Estados Unidos, e em 1 mês de rádio eu tinha ouvintes em 5 estados americanos. Cara, que legal isso! Entendeu? Como é que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp com 100 pessoas que eu conheci nos Estados Unidos, e amigos meus do Brasil também, amigos dos Estados Unidos e amigos do Brasil, 100 pessoas, e dei o link para essas 100 pessoas no WhatsApp. Cara, em 1 mês a gente tinha audiência em 5 estados americanos. Cara, e que aí, massa! Foi uma nova paixão que eu descobri, que é justamente você trabalhar esses dados que a internet dá para você, né? E aí você consegue evoluir, né? Criar uma bola de neve, as coisas vão crescendo, né? Vão crescendo, sempre crescendo, e é muito bacana porque você tem uma resposta muito rápida e uma resposta real, né, do que realmente o ouvinte está interessado, o que o consumidor que está entrando no seu site, ele quer ouvir, ele quer fazer, onde ele quer clicar, o que chama atenção. E essa é uma nova paixão, eu estou descobrindo isso agora. Comecei essa semana um curso na USP de São Paulo. Mas você é muito presencial, pouco assim que a gente conviveu ali, mas a gente teve uma troca grande em relação ao tempo que a gente conviveu. A gente fez bastante coisa juntos, foi treinamento, foram as aulas, os bate-papos. Eu fui lá na torre lá do Rio Sul, conhecer o seu trabalho, né? Torre do Rio Sul era na Jovem Pan, trabalhava na Jovem Pan. Na Jovem Pan, é verdade. Isso. Aliás, foi um dia interessantíssimo para mim, porque a minha filha foi sozinha assistir o show do Chico, e o menor na época não podia entrar, ficamos eu, Vitor e Beto lá, e fomos lá assistir teu programa, e aí ficamos por lá, vocês fecharam, a gente continuou ficando até minha filha sair do show, são coisas que a gente não esquece. Então, assim, foi um tempo que foi pequeno, mas foi intenso. E aí você falou agora dessa nova paixão. Eu quero saber, para um cara presencial como você, porque você é de rádio, mas você é um cara presencial, você gosta do contato, você gosta com a troca da troca com as pessoas e tal. Não sente falta dessa galera te ligando, falando contigo, nos shows, você apresentando aquela multidão? E aí, essa paixão tá guardadinha? Essa paixão, ela tá aqui, acesa, né? Eu cheguei dos Estados Unidos no final do ano passado, em dezembro, e aí veio essa pandemia. Eu já tinha uma proposta para trabalhar em São Paulo. No ano passado, eu recebi uma proposta eu estava nos Estados Unidos, recebi uma proposta da Rádio Globo para voltar para o Brasil e trabalhar na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Sim. Né? E aí foi muito engraçado. Você que é de RH, né, que é recursos humanos, né, relação de pessoal, né? Eu botei um terno, só a parte de cima, tá? Botei a parte de cima do terno. Fiz a entrevista pelo Skype com a Rádio Globo do Rio de Janeiro, passei na entrevista,
Uau! O RH marcou a minha volta para o Brasil, falou, ó, você vai estrear no ar daqui a 20 dias. E aí, 2 dias depois, eu dei a negativa, não topei, porque esses loucos que eu conheci nos Estados Unidos me convenceram a ficar e falaram, não, fica aqui, a gente acreditou na sua ideia, vamos montar a rádio aqui. Aí eu comecei a montar a rádio lá e não vim para a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Que show, cara! Assim, eu estou aqui esperando. Chegou essa pandemia, todo mundo está obrigado a ficar em casa, né? Não tem Bora jeito. contar para mas vamos contar para todo mundo que você está por aqui e que você agora também está super entendido. Gente, liga para a Delaíse, tá? Liga para a Delaíse, minha gente. Você tocou em outra parte super gostosa a gente trabalhar, que é a gestão de pessoas. Hoje não vai ser esse nosso foco, mas a gente pode marcar um outro momento para isso, porque isso que você fez é muito legal. Assim, as pessoas precisam entender que a gente tem que ter essa postura aprendiz o tempo inteiro, a gente precisa empreender o tempo todo. Você já tem isso naturalmente, tem gente que não tem. É bom estudar e ver como é que faz, quais são as suas, aquelas coisas que você mais tem prazer em fazer, e é nisso que você tem que colocar a sua força para você sair da mediocridade e se sobressair na sua área. Né? Ainda tem gente aí ainda falando sobre você tem que ver o que você não é bom para você trabalhar. Esquece o que você não é bom, o que você não é bom não vai ficar bom nunca, vai ficar mais ou menos a vida toda. Faz aquilo que você curte fazer, porque aí a partir disso o seu olho brilha mais, a sua voz sai mais bacana, a tua postura demonstra o teu desejo. Então isso é muito importante na hora do recrutamento e seleção. Não foi à toa que você passou, né? Não veio, mas a turma está aí. Pois é. E aí, Vitor, essa coisa do empreendimento e de estar disposto, e esse brilho no olho que você sempre teve quando você fala de rádio, de comunicação, são os grandes diferenciais para qualquer pessoa que está buscando a oportunidade no mercado, mesmo para quem já tem a experiência, né? Que você já tem, você é um profissional sênior. Agora me diz uma coisa, entrando lá no nosso assunto. Fui dar uma pesquisada para não fazer pergunta. Obrigado pelo sênior. Mas nós somos sênior por conta do tempo de trabalho, não é por causa do cabelo, não, porque o meu tá pintado, tá? Claro que o meu tá pintado, né? Eu fui dar uma pesquisada, falei, deixa eu ver o que eu vou perguntar aqui pro meu amigo, eu não posso perguntar qualquer coisa. E assim, o rádio continua sendo considerado a segunda maior mídia em termos de alcance aqui no Brasil. E ele tem uma marca de ser um instrumento democrático, né? Que as pessoas não pagam para assistir, para ouvir, que atinge todo mundo, que vai para todos os lugares, as regiões mais remotas. E você concorda que ele continua essa potência? A gente está encarando aplicativos, coisas novas, né? Podcasts, uma porção de coisa, a gente vai falar sobre isso ainda. Essa minha passagem pelos Estados Unidos me fez aprender muito. Eu estudei muito rádio, né? Visitei rádios lá. Quer dizer, tive que montar 3 rádios, comprar os equipamentos, construir o espaço físico. A gente construiu o espaço físico, a gente comprou os equipamentos, montou o estúdio, criou toda a linha de transmissão. Uma rádio web é complexo, tá? Não é uma rádio AM, FM, mas mesmo assim uma rádio web não é tão simples. E eu passei a estudar muito o mercado de rádio nos Estados Unidos. Lá tem o Instituto Nielsen, que se equipara ao Ibope aqui do Brasil, e eles fizeram uma pesquisa recente, 90% dos americanos ouvem rádio. Então, eu acredito que no Brasil não seja muito diferente. Não é. Não seja muito diferente. Então, assim, o rádio, ele tem a espontaneidade, ele tem aquela vibração da verdade, né, do imediatismo. Certo. Há algum tempo atrás, é claro que a internet ajudou a levar um pouco disso para a televisão. Você vê, há algum tempo atrás, a gente não ia imaginar o William Bonner sentado na bancada, né? Um repórter, o apresentador do Jornal Nacional, levantar da bancada e ficar em pé. Né? É verdade. Isso veio do rádio, Essa espontaneidade, esse imediatismo, essa verdade, essa descontração. Um pouco mais de informalidade, né? Sim. A internet ajudou muito a levar isso para a televisão. Mas a base disso é o rádio. Isso não tem dúvida. Entendi. Então, assim, ele é ainda isso. Ele é essa, a gente pode dizer que é, né? O rádio é muito forte. Ainda é muito forte. Bacana demais. Eu fui lá no site da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Aí encontrei um artigo lá, baseado numa pesquisa.
e era sobre pandemia, se ela estava estimulando esse período a audiência do rádio. O artigo estava citando essa pesquisa e dizendo que houve um crescimento de pessoas ouvindo rádio nesse período, até por conta das informações. Eles têm aqueles seus radialistas de confiança, né? O cara fala, o cara acredita, né? Então, achei muito legal isso. E essa pesquisa demonstrou que, apesar das coisas, da inovação que a gente está vivendo e tudo, mas as pessoas continuam achando que o rádio tem como atributos agilidade, credibilidade e interatividade. E a interatividade é uma coisa interessante, né? Porque, assim, a gente, quando fala hoje em interatividade, a gente pensa nisso aqui, a gente pensa nos novos modelos dos programas de televisão que a gente pode participar ao vivo. No rádio era você sentar e ouvir, né? Então, assim, é interessante usar a interatividade também. A pandemia ajudou e está ajudando. É um grande paradoxo, né? A pandemia ajudar alguma coisa é complicado, mas é um paradoxo real. A pandemia, na verdade, está abrindo os olhos das pessoas, né? Abrindo os olhos das pessoas e das empresas também, né? Você vê o que está acontecendo, a pandemia está fazendo a gente olhar para a gente mesmo e está fazendo as empresas olhar para o mundo exterior, né? Olhar para as pessoas, né? Certo. A pandemia está fazendo as empresas olhar para as pessoas. E o que está acontecendo? Você em casa, tem uma pesquisa recente do Ibope que diz que 74% dos brasileiros estão em casa ouvindo rádio. E acreditam nas informações que ouvem no rádio. Saiu uma pesquisa recente em Nova York, Westwood One fez a pesquisa, que os pesquisados, a maioria quer rádio local, que é rádio AM, FM local, falando da sua região, né? E 80% dos entrevistados, isso acontece também no Brasil, quer a programação normal, não quer que a rádio de sua preferência altere a programação por conta do coronavírus. Quer a programação normal e quer ouvir a música que gosta. Então as pessoas estão ligando o rádio para ouvir a música que gosta, para ouvir o colunista que acha interessante, ou para ouvir o programa que tem aquela relação, né, que o ouvinte já é um ouvinte cativo do programa. Então, o ouvinte, ele, na verdade, ele não quer que altere nada, quer que continue a mesma coisa. E, claro, as rádios All News devem dar mais ênfase à Covid-19. As rádios que têm programação normal não devem alterar a programação. Então, esse é um fenômeno que a pandemia está trazendo para as pessoas que ouvem rádio. Eu queria muito que a gente tivesse tempo de trocar mais com as pessoas e ler as coisas, mas eu quero destacar aqui uma coisa que eu acho que é boa para você. E assim, desculpa, Neuza. A Neuza da Cunha colocou o seguinte: essa live ficaria melhor com a Vivi Tenório. Vivi Tenório foi tua parceira a vida toda. Fica a dica para você, faz uma live com a Vivi Tenório, que a Neuza vai ficar muito feliz. Mas no meu canal é comigo, então a gente vai ter que segurar essa onda aqui. Bem-vinda, Neuza. Fica à vontade, curte o Vitor aí, que ele está dando show como sempre. E, Vitor, como é que fica agora essa questão do podcast que chegou... E podcast, é uma mídia, na verdade, uma mídia, né? É uma novidade para quem não está no meio do rádio, né? Para quem não está no meio do rádio, é uma novidade. O podcast, na verdade, é o rádio on demand. É o rádio que você pode ouvir no momento que você quer ouvir. E escolhendo o conteúdo, né? Esse Justamente, o grande diferencial. Você escolhe o conteúdo e você ouve o conteúdo que você quer ouvir. Agora, é uma tendência mundial, movimenta milhões de dólares nos Estados Unidos, já ultrapassou a casa do $1 bilhão, e aqui no Brasil não é diferente. Eu ouço alguns podcasts, eu estou ouvindo ultimamente Radiolab, estou ouvindo também O Assunto, da Renata Lopretti, que é muito interessante. Muito interessante. Ela lançou um podcast hoje que fala sobre a rotina de um médico, né, nessa época de pandemia. Eu estou ouvindo também um podcast americano, Freakonomics Radio. É muito bacana porque fala sobre coisas que você acha que nunca ia ouvir e coisas que você achava que sabia e coisas que você, de repente, nunca imaginou que ia ouvir. Entendeu? Agora, é um podcast muito famoso nos Estados Unidos
tem uma edição semanal, eles lançam um programa semanal e eles faturam mais de US$ 1 milhão por mês com o podcast. Entendeu? Então é uma loucura. Imagina um programa semanal de rádio que fatura mais de US$ 1 milhão por mês. E então, a gente isso aqui está movimentando muito dinheiro. A gente está começando, na verdade, em relação a eles, a gente está começando, né? As rádios, parece que as rádios ainda estão aprendendo a trabalhar com isso, porque é rádio sob demanda. Então, quem tem um conteúdo interessante, já tem um podcast pronto, né? Sim. Mas o podcast, ele tem uma certa complexidade. Ele tem uma equipe por trás, né? Ele movimenta um organograma por trás da produção. Não é uma pessoa simplesmente falando, né? Uhum. Tem uma produção jornalística, né? Tem uma pesquisa. Geralmente, quando você vai tratar de um assunto, você pesquisa o assunto, então tem um roteiro, tem uma produção jornalística. Tem convidados, né? Tem convidados. O Freakonomics, por exemplo, eles lançaram recentemente um programa que é uma discussão também no Brasil, né? De quem é a prioridade do ventilador na UTI. Né? É uma questão interessante. De quem é a prioridade do ventilador na UTI? O profissional de saúde, ele tem prioridade no ventilador? Então, para discutir esse tema, eles chamaram um especialista no sistema respiratório, um médico, um bioeticista. O bioeticista é o profissional de saúde que trata a ética na saúde. E um economista. Uau! Então eles criaram um debate em volta disso, em torno desse assunto, que é um assunto que está em pauta, né? O paciente chega na UTI com um problema respiratório por conta da Covid-19 e chegam pacientes, né? Não só um paciente, chegam pacientes. Quem tem a prioridade no respirador? Né? Então, é um programa interessante e essa é a função do podcast. É você gerar discussão e levar sempre um tema que está em evidência, né? Que está fervendo e que busca a opinião pública. Muito legal. E assim, mesmo assim, a gente sabe, até por conta da velocidade com que isso vai se apresentando aqui no Brasil, a gente sabe que a vida é vida longa ainda para o rádio, até Sim. por conta das nossas diversas classes, né, de sociais, econômicas, porque é que tem mais acesso, quem não tem mais acesso, quem não tem acesso, na verdade, nenhum a computador, não sabe colocar isso ainda no celular. A gente tem muita gente assim ainda, e assim, o rádio alcança essas pessoas que têm que ser alcançadas, chega nelas com a informação que elas precisam. E nós aqui ficamos aproveitando para conhecer essas outras formas de comunicação e torcendo para que elas se tornem tão populares quanto para chegar em todo mundo. Mas aí vamos para a pergunta do nosso, né? Em função disso tudo, aí, diante desse cenário todo que a gente conversou e que a gente está comentando, como é que fica, então, depois da pandemia? Qual é a sua opinião em relação à rádio após a pandemia? Olha, Delaíse, a pandemia, na verdade, aproximou o ouvinte da rádio, né? Do rádio, na verdade. E você já sentiu aquela emoção, uma vontade de abraçar alguém depois que ouviu uma música? Poxa! Então o rádio não vai morrer nunca. Né? É verdade. O rádio não vai morrer nunca. Então, assim, é um serviço de extrema necessidade, é um serviço essencial para a sociedade, né? Eu assisti uma série recentemente, e a série abordava justamente esse tema. A gente só sente falta do artista quando tá atravessando uma fase complicada da vida, né? Você vê, hoje está todo mundo trancado em casa, pensando na saúde do seu ente querido, né? na proteção da família. E o que você faz quando você não está fazendo isso? Quando você não está pensando na sua família? Você está ouvindo uma música, você está lendo um livro, você está visitando um teatro virtualmente, né? Você está adquirindo conhecimento. Isso tudo o artista trabalha. E nesse momento de pandemia é que a gente sente a falta da arte, né? Sente necessidade de absorver música e cultura.
né? Então, o rádio, ele não vai morrer nunca. Assim como o artista, ele vai viver eternamente. Sim, também acho. Sai uma geração, entra outra. Meu filho, essa semana, meu filho está com 22 anos, né, cara? Já? Quando a gente Já? conhece, pois é. Meu Deus. A gente se conheceu, o Vitor era o meu caçulinha, continua, mas assim, já está com 22 anos, já está terminando a faculdade, e ele conversando, cara, mãe, eu não aceito que, tipo, a geração do Caetano, do Gil, né, do Milton, Djavan, essa turma toda na faixa dos 70 anos está indo embora. Eu falei, olha só, não se atreva, porque isso foi a minha geração, né, de adolescente, jovem, curte outras coisas. Ele, porra, não dá. Tem coisa boa pra caramba, eles curtem também, mas eles já estão se lamentando, porque, assim, a velocidade com que esses caras, de repente, podem sumir, por uma ordem natural, né, da vida do público, né, de tudo que a gente conhece e participa com eles, não equivale à mesma forma com que outros novos tão bons quanto Verdade. eles surjam, né, possam surgir no nosso meio. E assim, arte para ser recolocada é uma outra arte, porque eu acho que a arte de alguém ninguém faz igual, né, cara? Não tem verdade, como. é verdade. Eu quero aproveitar esse gancho, porque teve uma pessoa aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, porque que bom, a galera tá participando pra caramba, escrevendo. E aí teve, eu acho que uma pessoa da sua rede que falou o seguinte, as emissoras, as rádios também se fiam muito no locutor, depende muito da qualidade do locutor. Eu concordo com ele, e você? Eu concordo também, eu concordo. Na verdade, o locutor, a persona, né? Você ouve por conta da credibilidade, da empatia, do carisma, né? O locutor é um profissional, o apresentador, vamos chamar assim, ele é um profissional super importante e não vai sair, não adianta, não há computador que assuma essa posição, entendeu? Eu, por exemplo, a gente falou de podcast agora, eu ouço o podcast da Renata Lopretti porque ela tem os comentários super embasados, sabe o que está falando, então você vai ouvir quem você acredita, né? A pessoa tem que transmitir credibilidade, verdade, e às vezes não é nenhum assunto sério, porque no rádio, nos meus programas de rádio, eu não falava muito sério, né? Era só, a gente brincava muito, conversava com o ouvinte, fazia shock radio, né? Desligava na cara do ouvinte. Eu me lembro, né? Tem uma colega e isso sua aqui. Isso fascinava as pessoas. Cris, acho que deve ser Cris Malucão 123, falou agora há pouco aqui em cima. Isso é meu ouvinte, Cris Malucão 123, com certeza é meu ouvinte. Ela colocou o seguinte, saudade da época que você batia o telefone na minha cara. E quando a gente começou a fazer isso, né, esse estilo de rádio se chama shock radio. A gente batia o telefone na cara do ouvinte. Tem uma história, posso contar uma história interessante? Pode, por favor. Tem um ouvinte entrou ao vivo, queria ganhar um convite para um show que a gente estava promovendo, e eu pedi para esse ouvinte, na verdade eu fiz uma entrevista com esse ouvinte primeiro e descobri que ele era estudante do último ano de marketing. Último ano de marketing da faculdade. Tá. E aí eu pedi para esse ouvinte soletrar a palavra merchandising. Né? E esse ouvinte, ele errou a soletração, ele não soletrou corretamente. Então, a galera que estava ouvindo bombardeou a faculdade do cara. Não faço ideia. Bombardeou a faculdade. Escuta, preste atenção nessa história. Cara, quando eu cheguei para trabalhar na outra semana, meu diretor me liga e fala, olha, tem um almoço com a presidência, você vai ter um almoço com a presidência amanhã. Eu falei, meu Deus. Na época era FM o Dia, a rádio era na Rua do Riachuelo, no prédio do Jornal Dia, e a presidente era Gigi de Carvalho, que é a dona da FM o Dia. Ela era a presidente da rádio e do Jornal Dia. Vai ter um almoço amanhã na presidência e você é convidado desse almoço. Eu falei, meu Deus do céu, fui convidado para o almoço na presidência da FM o Dia, na presidência do Jornal Dia, que beleza, né? Cheguei para o almoço, na antessala, estava a professora, o aluno, que errou o merchandising no programa, a professora, o jurídico da faculdade,
o marketing da faculdade e o dono da faculdade. Meu Deus! E o dono da faculdade, tá? Que é meu amigo até hoje. O dono da faculdade é meu amigo até hoje. Na mesma antessala, o jurídico do Jornal Dia e da FM o Dia, o marketing do Jornal Dia e da FM o Dia, a dona da rádio, a dona do jornal, a Gigi de Carvalho, e o Vitor Júnior. E aí tinha uma mesa, tinha uma sala de jantar com uma mesa com 20 lugares de cada lado. E os lugares todos arrumados para o almoço, né? E eu perguntei para a Gigi, para a presidente, um beijo, Gigi. Eu perguntei para a presidente da rádio, Gigi, onde é que eu vou sentar? Ela falou, você vai sentar na cabeceira. Eu sentei na cabeceira. De um lado estava todo o pessoal do Jornal Dia e da FM o Dia, do outro lado todo o pessoal da faculdade. Gente! E aí eu tive que explicar aquela situação, explicar como funcionava o programa. Nem mesmo a rádio sabia, porque eu fazia tanta loucura no ar, que nem a rádio entendia muito bem como funcionava. E eu acho que depois daquele almoço, todo mundo já saindo, a Gigi me chamou no cantinho, falou comigo assim, Vitor Júnior, salvo pelo gongo. Fui salvo pelo gongo. Então, a partir dali, a faculdade passou a ser patrocinadora do programa. Olha só! A faculdade se transformou na patrocinadora do programa. A rádio entendeu o funcionamento do programa, aquelas loucuras todas que a gente falava, desligava o telefone na cara do ouvinte, chamava o taxista de raça, ou raça que é taxista, né? E aquilo era engraçado. Hoje, não sei se funcionaria muito bem, porque a gente ficou naquela vibe louca de politicamente correto, né? Tudo tem essa coisa de politicamente correto, mas a gente nunca sofreu processo de ninguém, nunca foi chamada atenção por ninguém. Teve esse caso assim, da faculdade, mas todo mundo entendeu perfeitamente. O ouvinte acabou ganhando o prêmio na ocasião, ele ganhou o prêmio, ele não desligou o telefone sem ganhar o prêmio, porque era uma coisa que chocava na época, que depois a rádio passou a entender como funcionava, né? Porque era engraçado. Eu vejo uma coisa até além disso aí, se você me permite uma análise rápida aí com esse olhar de gestão de pessoas. Você estava fazendo alguma coisa extremamente bem direcionada para o público que você queria atingir. Sim, e assim, sim. Esse público compreendia perfeitamente o tipo de brincadeira e, na verdade, eles curtiam e iam te ouvir para ouvir essa zoação toda. E assim, a forma como você conduzia, acho que era junto com a Vivi também na época já? Era junto com a Vivi. O personagem principal do programa era o ouvinte. Certo. Então, numa ocasião, o ouvinte entrou ao vivo e eu perguntei se ele era heterossexual. Você é heterossexual? E aí ele parou, pensou, e a mãe, no fundo, uma senhora gritou, era a mãe dele, e gritou assim, meu filho não é isso aí não, hein? E aí o rapaz falou assim, não, eu não sou heterossexual não, que não sei o quê. E aí, sabe... Então, o ouvinte era o personagem. Ele na verdade, exatamente, não entendeu a pergunta. Olha, entendi. Eu acho que isso, assim, essa forma de fazer cativou exatamente o público certo. Vocês estavam com a linguagem certa, num horário certo, alcançando pessoas certas. Mas eu vejo ainda, aí sim, com o olhar de RH, você estava entregando para eles um valor que a gente chama do valor intangível, né? Aquele valor da confiança. Porque apesar da zoação, apesar da sacanagem, apesar das pegadinhas, eles se sentiam protagonistas respeitados. Totalmente. Não era uma, ninguém nunca me xingou, exatamente, nunca processou. Isso. Por isso que nunca rolou processo nem nada disso, porque assim, era uma coisa genuína e era perceptível a intenção de vocês de deixar o espaço para eles e para brincar, e mesmo com toda a zoação era percebido como uma brincadeira respeitosa, porque está adequada à idade deles. Totalmente. Exatamente, assim, fantástico. Eu ouvi algumas vezes à noite, quando eu estava preparando aula, ou voltando de dar aula, né? Às vezes eu entrava também, você falava, um abraço para minha amiga Delaís, é muito legal esse negócio. Eu curto muito rádio, você sabe da minha paixão por rádio, né? O rádio, o rádio é mágico, né, Delaís? É mágico. Tem uma história muito engraçada na Jovem Pan. Eu era repórter aéreo da Jovem Pan, o Homem-Pássaro. Me lembro disso. Da Jovem Pan. E sobrevoando o Jardim Zoológico,
eu disse que o elefante estava muito magro, que o prefeito não estava dando comida. Na época o prefeito era o Eu César me Maia. lembro disso. Que o prefeito não estava dando comida para o elefante. Foi uma loucura, porque eu disse que a rádio estava recebendo, ia começar a receber doações de amendoim e paçoca na rádio, e os ouvintes começaram a mandar amendoim e paçoca para a rádio para levar para o elefante. E era ano de eleição. Foi mesmo. Essa história é interessante porque o Luciano Huck tinha acabado de entrar na sociedade da rádio, o Alexandre Scioli também era sócio, Sim. E era um negócio novo para eles. Eles também não entendiam muito bem o poder da rádio, o que a rádio era capaz de fazer, né? E foi capaz de fazer o prefeito ligar, pegar o telefone e ligar para um dos sócios da rádio e falar: pô, o seu locutor disse que eu não dou comida pro elefante, é ano de eleição, o que eu faço? Entendeu? Loucura, eu adorei, né? Essa história, eu adorei essa história na época, eu adorei. A partir dali foi um outro risco de demissão grave que eu corri. Então, Vitor, eu acho que esse diferencial é a coisa principal, porque assim, isso você não tinha no script, entendeu? Isso não era combinado com a tua equipe, era coisa que surgia da tua cabeça, inclusive insuflado pelo que você ouvia, né, naquelas ligações, né? Então eu acho que teu amigo tem toda a razão aqui de falar que tem a ver com esse carisma, né? A minha amiga lá de Recife, que está aqui comigo, falando, ela trabalha na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e ela estava falando que eles têm uma rádio lá dentro da universidade, e ela estava falando que você é muito carismático, assim, quem te conhece sabe disso, seus fãs sabem disso. E tem muita gente escrevendo, não sei nem se você consegue dar uma lida depois aí, mas tem muita gente escrevendo. Depois eu vou agradecer a todo mundo, vou entrar no o quanto essa turma está sentindo sua falta, está querendo ver você de novo na rádio. Então, assim, foi só um ano lá nos Estados Unidos ou foi mais tempo? Não, foi um ano sabático que eu tirei para estudar e aprender e viver experiências que eu nunca tinha vivido. Eu te falei, cheguei nos Estados Unidos trabalhando em cinema, né? Limpava 10 salas de cinema todas as noites. Pô, quando tu falou isso, caramba! Eu fui garçom nos Estados Unidos, Eu cheguei nos Estados Unidos no dia 28 de dezembro de 2018. Né? 28 de dezembro de 2018. Uma amiga me recebeu lá e já conseguiu um trabalho para mim no dia 31, na noite de Réveillon, né? Na noite de Réveillon, eu fui ser garçom num casamento. Isso! E 2 dias dos Estados Unidos, eu fui ser garçom num casamento. Experiência zero! A noiva ficou bêbada, foi uma baixaria no final. Onde eu tô tem história, cara. Onde eu tô tem história. Você deixou cair alguma coisa em cima dos outros? Deixou cair água em cima dos outros? Não, cara, meu atendimento impecável. Que é isso? Beijo, Tetê. Atendimento impecável. Você treinou onde? Eu era um onde? garçom perfeito. Não, você treinou onde? Tu nunca foi garçom? Não, mas eu recebi um treinamento ali, né? Um treinamento intensivo. E fui garçom. Fantástico. Mas essa história é maravilhosa, cara. Um casamento na noite de Réveillon. Isso, então, é maravilhoso. Mas eu quero falar uma outra coisa que eu acho muito bacana também. O meu projeto, Papo das 21, termina agora sexta, é para isso também. E nesse momento é a minha hora de destacar uma coisa que você está me falando e que não está no nosso script também, mas que eu quero colocar. Você foi para lá em 2018. Tipo ontem. Eu fui ontem. Eu cheguei já em 2019. Eu cheguei e assim, 3 dias depois, já era 2019. Exatamente. Não é qualquer pessoa que topa, com a experiência que você tem, com a bagagem que você tem de trabalho, não que você seja sênior de idade, mas a gente já passou dos 40. Não é qualquer pessoa que passa dos 40, com a bagagem que você tem, com o conhecimento que você tem, e topa ir para lá para limpar a sala de cinema e para ser garçom no casamento. Isso se chama força de vontade, determinação, coragem, sabe? E eu acho que a gente também precisa muito disso. Isso é trabalho, isso não é um emprego nem uma coisinha para passar tempo, é um trabalho que você estava correndo atrás para realizar teu sonho. Eu fui para os Estados Unidos, claro que eu conhecia já algumas pessoas, tenho muitos amigos, hoje eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos, muita gente me chamando para voltar,
E eu cheguei nos Estados Unidos com essa ideia de fazer rádio, né? Claro que eu cheguei, fui trabalhei em obras, trabalhei na limpeza, trabalhei carregando peso, trabalhei fazendo serviços, subemprego, né? Trabalhei com subemprego. Mas eu tinha aquela ideia de montar uma rádio. Conheci 2 mexicanos loucos, que acreditaram na minha ideia, me deram um cartão de crédito sem limite na mão. Eu fui na loja, eu comprei todos os equipamentos, falaram, o que tem que fazer? Eles tinham uma empresa de construção, eles têm uma empresa de construção, construíram o estúdio, essa rádio existe até hoje, está funcionando lá, tá? Eu voltei para cá, mas a rádio está funcionando. Uhum. E aí eu comecei a montar a rádio. Quer dizer, um cara que chegou nos Estados Unidos limpando o cinema, quando montei a rádio, eu conheci um cara que, não que me ajudou, mas foi uma amizade importante, que também me orientou muito. Eu conheci Josh McGillis. Josh McGillis, ele é diretor de marketing de um time de futebol americano que é baseado em Jacksonville. Jaguars. Ele é diretor de marketing da NFL. A esposa dele é uma carioca, né? E um dia eu me vi na casa do Josh McGillis, diretor de marketing do Jaguars, preparando um jantar para mim, conversando sobre a rádio que eu estava montando lá. Bacana demais. Entendeu? Muito então, legal. assim, eu consegui conhecer pessoas, conheci o Henrique, que é gerente de marketing da Revlon, dos Estados Unidos, que também é baseada em Jacksonville. Conheci pessoas maravilhosas. A esposa do Josh, a Lívia, me levou a UNF, a University of North Florida. Ela me apresentou a um programa SBDC, Small Business Development Center. É um Sebrae com raio laser, entendeu? É um Legal. Sebrae com raio laser. E eu tive que apresentar com um inglês, cara... De recém-chegado. Assim, e eu conversando com a diretora do SBDC, apresentando o projeto da rádio, e ela falou, cara, esse projeto é maravilhoso, é sensacional. Olha que bacana. Então, assim, isso fez muito bem para mim. Hoje eu estou no Brasil, sou um locutor desempregado, mas isso fez muito bem para mim porque eu tive essa ideia fixa. A Gigi de Carvalho, a dona da FM Dia, falou assim, não vai, fica aqui, eu não quero deixar você ir. Eu falei, não, eu quero ir, eu quero viver isso. E foi bom para mim, eu vivi isso. Você sair da zona de conforto, pensar fora da caixa, isso é fundamental para você se conhecer. É o que a gente começou a conversar no início do papo, né? É o autoconhecimento, o autogerenciamento, você saber os seus limites e amanhã você já tem um outro limite seu, né? Perfeito. Hoje você sabe que você pode até ali, mas amanhã você sabe que você pode até um pouco mais. Exatamente, à medida que a vida vai trazendo a novidade pra gente. Deixa eu fazer só um parêntese aqui, porque tem um colega aqui que entrou, Edson, e ele fez, eu não vou conseguir ver de todo mundo, a gente não vai conseguir, mas o Edson entrou com a seguinte pergunta, e o tema? Se for o tema do nosso bate-papo, Edson, é sobre o mercado de rádio pós-pandemia, e nós já falamos bastante sobre ele, e mesmo que a gente não tivesse falado, aí só para te atualizar, essas respostas do Vitor em relação ao rádio e ao que tem acontecido nesses últimos meses na vida dele, também já responde o tema, né? O rádio está aí para ficar. Um outro colega que comentou aqui, falou que o rádio, esse momento de pandemia, deu cara para os locutores, deu cara para os radialistas. Eu achei muito legal, porque realmente a gente vai para a internet, procura vocês, quer saber como é que vocês são, como é que é o rostinho, e aí a internet nos dá essa possibilidade. Então, Edson, não sei se eu atendi aí a sua pergunta, nós já falamos bastante sobre o tema, mas a resposta em relação ao mercado de rádio, sim, o rádio está vivo, continua, e eu fico muito feliz por isso, até porque... Nós fizemos uma tentativa lá das pílulas de RH, né? Que eu tinha que falar acho que em 1 ou 2 minutos, lembra disso? Fui lá na Paradiso para gravar. E assim, falar aqui agora, minha prática de trabalho, eu sou professora há muito tempo e trabalho com treinamento há muito tempo, então fica tranquilo. Mas lá na hora de gravar, caraca, era um kkk que não saía.
saía de jeito nenhum. E você, calma, Delaís, tá mas legal. hoje você tira de letra. Você tá, eu tô aqui no papel de entrevistado. Você está conduzindo perfeitamente essa entrevista. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem uma coisa em comum. Nós fazemos o que nós gostamos e fazemos com paixão. E isso faz toda a diferença. Inclusive, olha, deixa eu te dar uma... Eu falei que... Fala você. Fala. Não, pode falar. Eu queria lembrar do meu amigo Flintz, que ele entrou na live, o Flintz lá de Orlando. O Flintz já foi meu vizinho no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio 2. Ele era um dos síndicos, né, da comissão ali, né, do Rio 2. Depois eu mudei para Cidade Jardim, ele continua no Rio 2. Mas aí eu mudei para os Estados Unidos e aí fui reencontrar o Flintz lá. O Flintz, ele hoje fica nessa ponte aí, né? Orlando e Rio de Janeiro. Ele mora lá em Orlando. Tá. E eu montei a rádio e o Flintz conseguiu entrar em contato comigo. Nem sabia que o Flintz estava lá. Ele falou, cara, eu vou fazer um campeonato de futebol com jogadores da seleção brasileira aqui em Orlando e eu quero que a sua rádio cubra esse evento. Olha que bacana. Aí, cara, olha que doideira, né? E aí eu montei a rádio e a rádio foi lá, cobriu o evento de futebol que o Flintz estava fazendo com jogadores da seleção. Foi uma experiência muito bacana. Muito legal. Eu preciso te dar uma coisa. Você lembra que quando você foi no autogerenciamento, você saiu com a massinha para moldar aquilo que seria o teu sonho? Lembra disso? Lembro. Então, eu sou uma pessoa de comunicação que caí de paraquedas em RH, treinamento, me apaixonei. E ninguém vai nos meus cursos e sai de mão abanando. Ninguém vem convidado na minha live para sair de mão abanando. E esse potinho aqui estava cheio. O que eu vou ganhar? O potinho estava cheio. Várias mensagens na cor rosa, azul e amarelo. Mas você já é meu 26º convidado. Então o potinho esvaziou, porque cada dia sai um. Hoje eu não posso nem mais fazer o sorteio, eu só posso te mostrar aqui que eu tenho. As amarelas foram todas embora. O que é isso aqui? Isso aqui são mensagens que eu leio na internet, textos que eu acho bonitos, textos bíblicos, textos de poesia, de poema, de música, e que eu imprimi e coloquei para dar para os meus amigos. Eu tenho 2 rosas e 2 azuis, eu quero que você escolha a cor, depois você vai escolher qual que você quer. Vou escolher a cor? Eu escolho um rosinha. Escolhe um rosinha para mim aí. Desse rosinha, esse ou esse? A sua mão direita. Minha mão direita, peraí que eu sou canhota, me enrolo toda, essa minha esquerda, minha mão direita. Sua mão direita, isso. Esse aqui, Vitor, eu também não sei, porque eu já esqueci, eu montei isso dia 27. 57 minutos, ninguém vai derrubar a gente vai sair com classe, da mesma classe que a gente entrou. E a minha mensagem, meu presente para você... cara, é um versículo bíblico, eu espero que você curta. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Essa é a mensagem que eu tenho para te passar que você escolheu. Você não está desempregado. Você está disponível. E você não está só. Já teve gente perguntando aqui se você toparia voltar para onde você já trabalhou. Então prepare-se. Você não está só. Deixa eu só complementar o que você está falando. Essa pandemia está sendo um desespero para muita gente, muitas famílias perdendo pessoas, parentes, né, amigos, irmãos. E, graças a Deus, eu ainda não vi de perto, né, o terror dessa pandemia. Eu também não. Mas eu sempre... Sabe aquela coisa, você é RH, você entende muito bem disso. Sabe aquela coisa do copo meio cheio ou meio vazio? O copo, para mim, está transbordando, porque eu poderia estar agora nos Estados Unidos, um lugar onde a pandemia devastou o país, né? Matou milhares de pessoas, né? Infectou milhões de pessoas. E eu estou aqui com os meus pais, vivendo a pandemia aqui, confinado na casa dos meus pais, comidinha da mamãe. Meu pai que está cozinhando recentemente, ultimamente. Meu pai verdade. Tá cozinhando. Então eu estou vivendo essa pandemia aqui, do lado da minha família, com os meus pais, cuidando dos meus pais. Então para mim está sendo maravilhoso. Que bom, Vitor. Eu vou tirar foto disso aqui e mando para o seu zap, que eu faço isso com todos os convidados. Eu quero aproveitar esse nosso último minutinho para te agradecer muitíssimo, muitíssimo eu que agradeço. Por essa uma hora que você me deu. Foi uma honra ter você aqui comigo. Agradeço aos seus amigos todos e aos meus que entraram. Esse papo meu de 21 horas continua até sexta-feira. Convido vocês se quiserem participar. Amanhã a gente conversa sobre trauma
Trauma na fase adulta, como é que a gente trata isso? Vitor, 59, 17, 18, agradece essa turma aí. Beijo, gente. Obrigado. Depois eu vou entrar no Instagram aí da galera, vou agradecer o pessoal. Tá joia. Beijão. Muito obrigada Obrigado. a todos. Valeu mesmo. Foi um Belaísa, prazer. beijo, tá? Adoro Tem mais coisa pra gente conversar, é muito tá? importante pra mim, tá? Um beijo, meu amor. Pra mim também, querido. Um prazer muito grande. Tchau, tchau. Tudo de bom, sucesso. Você não tá sozinho. Valeu. Beijo. Com certeza. Beijo. Tchau.